Vamos falar então sobre a leitura de aura, da aura, alcances e limites. É, em primeiro lugar, por que que eu cheguei a esse tema? Porque eu, certo momento, nos anos recentes, eu fui a analista e formadora de muitas pessoas que vieram desse mundo, inclusive formadoras de leitores de aura, etc. Eu, eu cheguei a pensar em escrever alguma coisa para dar uma resposta ao que era, depois de um certo tempo, por assim dizer, juntos. E eu queria dar uma versão analítica. O que que eu fiz? Então, em primeiro lugar, eu vou dizer o que que é isso, né? É importante entender as coisas. A leitura de aura é charmosa, como todas as formas de divinação, na verdade, né? É charmosa mas é importante entendê-la. Onde que ela surgiu? Assim como eu estava falando sobre as igrejas evangélicas. Como é que surgiu? Surgiu primeiro no contexto americano, é um produto americano. E é um produto dentro da onda da psicologia transpessoal, da busca por uma psicologia que não fosse a comportamentalista, cognitivo-comportamentalista, que é uma psicologia que não vai no profundo, que não engloba nada de espiritual, muito menos, não trabalha com sonhos, não trabalha com nada de profundo. E aí, esse indivíduo, que ele era um olha só, relojoeiro e joalheiro, ele acreditava no poder da cura espiritual. Então, a gente passa do material, né, do concreto, visível, ao espiritual, que é o movimento pula a psique. Então, ele sentia algum dom, etc., e passou pelos maçons, pelo misticismo, os Rosa-Cruzes, e fundou, em 73, o Instituto Psíquico de Berkeley, na Califórnia, e a Igreja do Homem Divino. Então, já está dentro de um contexto religioso. O que é? Ler a aura significa conseguir ter acesso à aura e suas diferentes camadas de energia em torno do corpo físico para poder obter informações úteis naquele particular momento da vida de uma pessoa, tanto sobre sua situação em geral, como sobre assuntos específicos. Então, temos uma aura, então a pessoa, o leitor, consegue acessar a tua aura. Isso aqui que é, vocês sabem disso, né? Imagino eu. Ou imaginam isso, né? Então, essa é a ideia. Então, alguém vai ver a tua aura e o que que tem nela, o que que ela transmite, quais são as mensagens. É uma visão. Então, tem dois momentos. A pessoa, o leitor, visualiza imagens, faz uma meditação, tem uma meditação, uma limpeza e entra num estado intuitivo, por assim dizer, visualiza a imagem e depois descreve as imagens a partir dos vários chakras e depois recebe mensagens que estão relacionadas às imagens. As imagens são puras imagens que são descritas. Aí vem as mensagens. É, eu tenho uma crítica a isso. Por quê? Então, nós vivemos de imagens. Imagens estão no marketing, nos filmes, é, a propaganda, o Instagram, toda a mídia tem sucesso por causa das imagens. As imagens é a primeira forma de comunicação nas crianças, foi a primeira forma de comunicação dos seres humanos. Antes de escrever, a gente desenha. A literatura evoca imagens interiores, os sonhos são imagens. Quando nos apaixonamos, é uma imagem, geralmente, com a qual nos apaixonamos, pela qual nos apaixonamos. Uma imagem de como que o outro é. Nós vivemos de imagens. Então, a imagem é um produto da psique, a realidade da psique.
Jung fala isso. Jung. A psique é constituída essencialmente de imagens. Não é, porém, uma justa posição, uma sucessão, mas uma estrutura riquíssima de sentido e uma objetivação das atividades vitais expressas através de imagens. No fundo, estamos de tal modo envolvidos em imagens psíquicas que não podemos penetrar na essência das coisas exteriores a nós. Tudo que nos é possível conhecer é constituído de material psíquico. A psique é a entidade real ou em supremo grau, porque é a única realidade imediata. Tudo que a gente acessa é pela psique, e a psique se expressa em imagens. É nessa realidade, a realidade do psíquico, que o psicólogo pode se apoiar. Poderia esse mundo, então, esse mundo todo, essa complexidade da psique, se calar por completo durante uma leitura de aura? Esse mundo, por acaso, se cala quando a consciência afunda na escuridão do sono? Não tem jeito da gente simplesmente suspender a nossa psique para canalizar alguma outra coisa acordada, sem estar num profundo estado de transe. Mesmo assim, tem um resquício. Então, quando a gente faz uma leitura de aura, quando as pessoas fazem essa leitura que eu demonstrei depois com as experiências, com os testes que eu não fiz, que fizeram, a mente, a psique, não é a mente, a psique da pessoa, a psique da pessoa que é a leitora, ela continua presente, ela não sumiu, certo? Assim como a gente completamente desacordada ainda produz imagens, imagina quando você está acordada, tentando acessar um outro. Diz Jung, alguns pacientes são capazes de produzir fantasia em qualquer momento, deixando que elas surjam livremente, eliminando a atenção crítica. Essas fantasias podem ser utilizadas e, embora seja uma capacidade especial, é possível desenvolver essa capacidade de produzir fantasias mediante exercícios, etc. Esse treinamento consiste, primeiramente, em exercícios sistemáticos de eliminação da atenção crítica, criando assim um vazio na consciência que favorece o surgimento de fantasias que estavam latentes. Ou seja, quando eu posso fazer surgir fantasias de mim, o que que eu faço? Eu calo a minha atenção crítica, que seleciona o que que vai emergir de mim. Eu não dirijo as minhas fantasias, eu deixo que surjam, eu me calo. Então, mas elas vão sair. Eu quero dizer isso, elas vão sair. Eu posso fazer um esforço para não é, para não produzir fantasia, para não, porque para fazer a leitura, o que que eles fazem? Tem que permitir que emerjam as imagens sem bloqueá-las. Que é a dificuldade que a gente tem quando a gente faz regressão, por exemplo, né? Quando, não sei se é verdade, se isso. Então, tem todo um processo de abertura, deixar para lá a atenção crítica, deixar sair. Essa saída vem imagens que você tem. Sonhar o sonho do outro. A novidade é que na leitura de aura se cala a consciência do eu para ter acesso a um lugar mais profundo de onde captar a realidade inconsciente da outra pessoa. Então, a ideia é que é como se o leitor tivesse que conseguir se separar do próprio mundo psíquico, inconsciente, para fazer lugar para o outro e ser canal do outro. É como se o leitor tentasse sonhar acordado um sonho não seu, o sonho do outro. É isso que é. É possível realizar isso com certeza, mas é também uma certeza que, assim como nos sonhos, a realidade apresentada é turva, confusa.
na exata medida em que a consciência do sonhador for nebulosa e confusa, porque assim como nos sonhos, as imagens que aparecem são simbólicas e o que vem, e só vem à tona aquilo que a consciência dá conta de ver, mas não nem mais a pessoa, a consciência de quem é lido, é a consciência do leitor. Emergem imagens, porque emergem, isso não é difícil. Quer dizer, isso pode requerer um pouco de treinamento, mas isso acontece. Agora, a ideia, como essas pessoas que fazem isso não têm qualquer conhecimento em psicologia, em psicanálise, não leram Jung, não sabem nada disso, acham que podem driblar a psique, ou seja, todo o mundo interior de quem lê, e criar uma espécie de mediunidade, porém acordada, né? Não naquele transe da mediunidade tradicional, para que o que tem, para eles, para as imagens da aura do outro passarem por mim e eu comunicá-las. Não só as imagens, como também as mensagens que uma entidade supostamente passaria. Complexo, mas charmoso. Porque é como se você tivesse uma adivinhação do que é, do que vai ver a pessoa, etc. Eles conseguem, inclusive, ver vidas passadas. A leitura, as imagens da leitura de aura provêm da mesma fonte, com a diferença que elas são o resultado dos sonhos, da mesma fonte do sonho, do encontro de dois sistemas psíquicos. Porque para eu sonhar, o sonho vem simbolicamente, como Freud explicou, porque ele tem que passar a censura da consciência em medidas diferentes, dependendo da censura, dependendo da consciência da pessoa, enfim. Mas ele se manifesta de uma forma simbólica, nem sempre, mas começa assim. Agora, no caso da leitura, praticamente as imagens têm que passar por dois sistemas psíquicos, o da pessoa que está sendo lida e da outra que está lendo. Portanto, essas imagens carregam elementos de ambos os sistemas, seja de duas pessoas. Essas imagens são resultado de de uma salada minha e tua. Só que se nega isso. Não se fala. Toda a construção da leitura diária foi feita na base de uma expressão objetiva daquilo que eu estou lendo. Quer dizer, o leitor, ele esse é o sistema objetivante. O leitor não tem nada a ver com o que ele está lendo. Como houve depois de 10 anos, sei lá, 15 anos disso, houve um questionamento, começou a rachar essa visão e começaram a mostrar, questionar, notar que existia o quê? Uma projeção de conteúdos. Vamos chegar lá. O sonho, o que que é? O sonho, no sonho, o médium é a realidade interior do indivíduo, o médium, o meio através do qual o sonho passa para chegar até mim. É a realidade interior do indivíduo e seu diálogo interior, interno, inconsciente, mas real. É lá, é isso aí. O sonho nasce como síntese entre lugares psíquicos distintos, que é o inconsciente e o sistema consciente. Surge como uma conversa interna onde a posição adotada pela consciência está em desacordo com pulsões ou necessidades inconscientes que representam urgências a serem ouvidas ou uma nova consciência que desafia crenças antigas. Então, porque senão não tem o sonho vem para quebrar alguma crença, alguma camada, alguma casca que a consciência opõe. Pode ser uma resistência muito grande, a gente tem esses sonhos banalíssimos, pode ser muito fina, mas ele vem trazendo alguma coisa de novo que não estava. Então, ele abre uma brecha. Ele é o resultado de um processo de conhecimento inconsciente. Já acontece, o sonho já é o resultado de alguma coisa, ele não é um produto puro.
e que venha contribuir para o desenvolvimento do ser individual e da sua evolução de consciência. Esse é o sonho. Leitura de aura. Nela, na leitura, o médium não é o meu sistema psíquico, mas é outra pessoa. É inteiramente uma outra pessoa, que é a leitora. E aí, espelhamentos, espelhamento e projeções. Espelhamento significa que quem lê vai se ver como um espelho no que ela ou ele está lendo, que era um conceito que era admitido. É ingênuo, porém, acreditar que o esforço consciente de aquietar a mente possa ser suficiente. Podemos alcançar o controle sobre os conteúdos conscientes, né? Mas e os inconscientes? Mas quando a pessoa não sabe que existe um mundo inconsciente, que existe uma realidade psicológica interior, comete a ingenuidade de achar que, como eu, na minha cabeça, acho que eu estou suspendendo os meus julgamentos, eu estou canal aberto, puro e cândido para que o Espírito fale através de mim. Projetar não é mais espelhar, porque é jogar para o outro um pedaço de si. Então, o que que é admitido? Que eu posso ver nas imagens que aparecem, eu posso observar que tem alguns traços que me dizem respeito. Mas o que acontece quando a gente sabe um pouco mais de psicologia profunda é que eu posso simplesmente projetar. E isso ocorre quando o que se percebe no espelho não tem permissão para entrar no campo da consciência. O que se percebe? O que eu, leitora, a imagem que vem para mim, não, a imagem que vem para mim cutuca alguma coisa dentro de mim, como você está conversando com uma pessoa em análise, é óbvio. Você está conversando com a pessoa em análise e ela está te falando alguma coisa que cutuca algo em você. E aí, o que que você faz? Você projeta a tua própria negação, a tua problemática, como aquela psicóloga que me contaram, alguém me contou que a psicóloga falou para ela estava reclamando da mãe. Coisa mais normal não tem, né? Numa análise, numa sessão de análise. E a psicóloga respondeu: Mas é a tua mãe? Entendeu? Então, isso aqui é uma reação de alguma coisa que a pessoa não aceita, que está projetando no outro e criando uma realidade no outro. Não tem permissão na psicóloga de ver. E se a leitora de aura, quem disse que a leitora de aura tem essa consciência tão evoluída que já encontrou, que já consegue trazer à tona conteúdos difíceis? Você não sabe o que que você vai ver, né? O que que você vai encontrar na outra pessoa. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei uma pesquisa qualitativa. Eu peguei 4 casos de pacientes meus, 2 homens e 2 mulheres. Peguei 2 leitoras diferentes, pacientes meus, minhas. Por quê? Porque eu queria saber, eu queria conhecer o percurso terapêutico evolutivo delas, para saber, deles todos, para saber aonde que aquela leitura se situava. E eram pessoas com pelo menos um ano de análise comigo. Os resultados comprovaram a hipótese. A psique da leitora age na leitura e colore o que vê na pessoa lida. Então, eu vou citar 2 casos, uma mulher e um homem. Eu não, eu não fiz os PowerPoint para isso, mas a mulher que lida, a mulher lida, ela estava amamentando o filho. As 2 leitoras estavam com desejo de maternidade latente, que não estava ainda explícito, porque elas, eu acho que elas tiveram um bebê tipo um ano e meio depois, sei lá o quê, mas claramente a impressão dessa mãe amamentando ficou explícita nas imagens que elas mostraram, que vieram à tona, né? Com uma diferença de caráter e de personalidade de cada uma delas, né? Uma focou no leite, nessa abundância de leite materno, quer dizer, e a outra, não lembro direito o que que era, mas a outra era uma pessoa muito, muito problemática. E eu vou citar o último, o caso do homem, que é o que mais me interessa.
Esse homem que foi lido é um cara muito especial, muito especial. E é do bem, é um especial do bem. É uma pessoa líder, um espírito de uma pessoa líder do bem. E, e a leitora, a imagem que surgiram foram escandalosas na minha visão. Eu fiquei escandalizada com o deboche a qual esse homem estava tipo, caindo num balde de água. O tornou um palhaço, um palhaço. Conhecendo a realidade da pessoa, conhecendo o momento que ele estava vivendo, sabendo também quem ele foi, etc. Aquilo me pareceu ultrajante. É, agora, quem estava lendo é uma pessoa que mostrou muito pouco tempo depois, uma realidade psicológica bem complicada, que inclusive eu escrevo sobre isso no livro, porque a gente estava em sessão e de repente ela mudou de fisionomia até, assim, mudou a expressão dela e pareceu uma outra, ela foi tomada pelo complexo, e o complexo era uma pessoa bem do mal, bem do mal. E E eu fiquei, não, eu não esperava isso, que nunca aconteceu um negócio tão evidente assim, tão estranho. E eu tentei amenizar na hora, né, administrar, porque era. E aí depois, claro, fiz as minhas pesquisas, depois a questão é que uma análise, se emerge alguma coisa, precisa ser processado para a análise seguir, não tem como fazer de conta, e ela queria. Enfim, ela acabou, eu tive que afastá-la. Então, eu achei curioso que uma pessoa que carrega conteúdos tão negativos tenha visto, não conteúdos negativos dele, não foi nem só isso, nem isso, eu nem via isso, inclusive, nele, mas foi deboche, foi um bullying, foi um bullying, foi um bullying. Eu fiquei chocadíssima. Porque quem age, agora entre nós, né? Quem age, quem é que está vendo? O que acontece, a verdade das coisas, é que nós temos um ser espiritual, nós somos também seres espirituais. E olhamos, vemos os outros espíritos. Nós não temos consciência disso. Essa é a comunicação inconsciente, entre outras. Nós vemos. E se eu posso eu não, né? Mas escrachar com alguém que eu tenho oportunidade, porque eu estou numa posição, né, de poder, né? Eu que dou as cartas, eu faço, dependendo de quem tá, né? Da pessoa se faz. Então, a minha visão é que ela viu, não precisa saber quem ele era, mas viu a qualidade da pessoa, do espírito desse homem. E simplesmente o reduziu a um idiota. Podem ver, podem ler o livro, é a história de Arthur. Podem ver. E eu garanto que esse é um cara que não é qualquer um. E ela é uma má qualquer uma. Enfim. Então, a psique age. O que acontece na leitura de cartas? A psique da pessoa age. O que acontece? Aí depende da pessoa. Como é que a gente escolhe uma pessoa para ler cartas? Tem que ser uma pessoa simples. Não uma pessoa de classe média, com cheio de coisa, pode ser também, mas tem que ser uma pessoa com alma simples e é honesta, uma pessoa que tenha demonstrado o que você percebe, enfim, que tem uma honestidade. Porque o ego, hoje em dia, nós temos uma sociedade baseada em alimentar egos e ambições do ego. E eles atravancam essas ambições, esse tipo de ego atravanca qualquer verdade verdadeira. Então, precisa saber olhar para isso. Não tem como a gente transcender por completo. Não tem como.
Você precisa estar atento, saber com quem você está lidando e encontrar não se deixar frear pelas coisas que podem poluir, para pegar, se tiver, para pegar coisa boa, a mensagem importante. Mas pessoas treinadas em, sei lá, 15 dias para fazer esse trabalho não são confiáveis. São garotas de São Paulo, do Rio de Janeiro, entendeu? Que querem ser, né, ter um glamour, né? E pela primeira vez na vida, vão permitir que imagens apareçam nelas, entendeu? Estão assim, oh meu Deus, eu vou conseguir, parece um negócio daquele mundo, né? E, e vão ficar infladas de ego. É, foi um trabalho, e depois desmoronou, foi um trabalho baseado no ego, inflar a sensação de poder pessoal. Então, se usa mais uma vez o inconsciente. Theta Healing vai pelo mesmo caminho e muitas outras atividades assim. É claro que pode sair alguma coisa boa, pode sair, mas nós precisamos sempre manter uma visão muito crítica, assim. É o sujeito reflexivo, não é o pensamento crítico racional simplesmente, é o sujeito. Não só, precisamos manter uma visão dialética. Por exemplo, eu, com uma das leitoras, a do bem, que era mais do bem, eu para chegar nisso, eu fiz experiências, né? Ou foi uma outra até, que também era mais ou menos bem. Eu sei que ela uma vez, eu falei, me dá uma imagem, vamos ver, agora, na hora, uma imagem. Tinha uma que estava com medo. Tinha uma que estava com medo de fazer, que era a pessoa mais próxima, assim, entre as muitas, eu gostava muito dela. E ela sabia, gostava muito de mim também. Mas ela não tinha coragem, ela falou, não tem coragem de ler. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela sabia quem eu era. Ela me conhecia de outros carnavais, depois que entendi. Mas uma outra, e ela deu uma imagem que fazia sentido, a gente fazia sentido, assim, era uma imagem, tipo uma foto, entendeu? Você pega uma foto, a foto não pode contar a festa toda, o passeio todo como foi. Mas quem recebe, que está todo mundo na visão objetivante, né? A primeira coisa, o primeiro impacto é numa visão objetivante, você agarra isso e fica com isso na cabeça e perde, às vezes, outras experiências, até outras percepções de si, percepções, entendimentos, porque você fica parada naquela imagem. Então, temos que ter muita flexibilidade, muito discernimento, para poder usar qualquer instrumento que aparecer, mas dentro de um contexto em que o sujeito é você sempre. O sujeito é você, o processo é teu. E você assume a responsabilidade sobre dar espaço para essa ideia, para essa imagem, para aquela outra. Se não se coisificam, as imagens ficam coisificadas, viram coisas. E vira mais uma forma mais um diagnóstico. Eu atendi um cara aqui, que me foi passado por uma aluna daí, americano, e ela tinha feito uma leitura dele de um caso de amor dele. Pois é, americano tem uma dificuldade ainda maior. Mas, assim, parece que fica preso naquele entendimento que é limitado, é como um diagnóstico mesmo, como um diagnóstico. Aí não se consegue trabalhar a ideia, trabalhar a imagem, não se sai do lugar. Então, é muito delicado tudo isso, precisa aprender a se manter livres internamente, para você poder aproveitar a jornada, sem ser preso. É a mesma coisa que ter um diagnóstico de ansiedade que você encontra na internet e todo mundo está te descrevendo assim, entendeu? Então, vamos. Só queria. A leitura é muito interessante, o livro. Eu mostro a leitura de cada uma das duas sobre as quatro pessoas.
porque praticamente tudo aconteceu no mesmo dia, para não dar espaço de reflexão, de processamento, assim, de construção, porque quando você lê, pode coisas acontecem, já dá para perceber e eu mostro isso. Então, por exemplo, cada pessoa, inclusive, redigiu um pequeno questionário antes e depois, as leitoras no começo do dia e no final, as pessoas antes e depois. Pedi sonhos no dia seguinte, se tiveram, os sonhos depois de 28 dias, e no mesmo dia, em sequência, a leitora A fazia a leitura da pessoa A, depois a leitora B fazia a leitura da pessoa A, depois a ia com B e B ia com B, e assim vai. Tudo no mesmo dia, e já essa pequena diferença entre uma leitura e outra, dá para perceber que teve um processamento psíquico, como sempre tem, como quando a gente interpreta um sonho. E aí eu mostro e analiso a leitura da mesma pessoa por cada uma das duas leitoras, os alcances e os limites, porque tem coisas que a gente capta, que tem como que uma abertura dentro de nós, porque nos dizem respeito, porque é um campo com o qual temos uma afinidade de alguma forma. E tem coisas que são mais longe, que a gente não capa, a pessoa que lê, né? Não vê, não interessa. Então, também depende como que a pessoa que está sendo lida está se portando. Mas, enfim, vocês podem ver no livro, eu achei que saiu uma coisa bem interessante, e eu acho que foi desafiador para caramba para todo esse povo, porque houve muita sabotagem do livro. É, claro. Não existe um trabalho assim, não existe. Não existe um trabalho assim. No final do livro, eu sugiro um percurso para melhorar a leitura. Não é negócio, não se trata, novamente a dialética, não se trata de simplesmente, mas se pode, né, acrescentar alguma coisa para dar mais fundamento, mais propriedade, mais seriedade, mais estrutura para as pessoas que fazem isso. Comentários? Eu li esse livro. Ele foi, ele estava no nosso básico como leitura. Uhum. E eu me lembro disso que você falou, que muito era a projeção delas que estavam lendo. Até acho que o leitor, o homem tinha alguma coisa com barco e nananá. Eu me lembro dessas coisas, sobre a projeção e tal. E aí fica aquela dúvida, né? Então, aquilo que ela leu, na verdade, é, era mais dela do que do leitor, porque eu cheguei até você através de uma leitura de aura. A Ah, é pessoa, verdade. Não, mas não é, mas depende. Esse caso aí, que é do Arthur, é o mais extremo. Mas não quer dizer, você pode, se você confiar na pessoa, né? Se vai ser uma boa impressão, talvez depois você mude mais para frente, mas se agora te dar uma boa impressão, você pode. A questão é que você observe, não pegue tudo, não fica bebendo só. Veja como que aquela imagem e a mensagem conversam com você. Honestamente, porque pode ser também que a pessoa receba alguma coisa que você não queira ver, né? Então, é isso, é uma postura de honestidade e de busca de conhecimento, inspiração, dicas, pode fazer, mas tem que manter. Não é como beber da fonte do guru, entendeu? Não pode ser, nada pode ser isso. mas em sequência da aula que a gente teve e do que a gente aprende, assim, realmente não adianta você ir nesse tipo de coisa, ou fazer, ou estudar isso, se você não refletir, não tiver ação, não tiver reflexão, não tiver ação, não tiver reflexão, você fica no superficial e fica achando que os outros vão resolver as tuas coisas e você nem você sabe o que que é as tuas coisas, porque você não reflete, você não vê, você não procura, né? E fica uma coisa, uma, men- faz de conta, né?
Fica uma tentativa colorida de ter uma ideia, mas ela não finca raízes se você não fizer realmente um trabalho depois. Que foi exatamente isso que a leitora falou para mim. Ela disse, ó, ela leu para mim que o que eu estava fazendo, porque eu fazia esses cursos, era tudo só na superfície, eu não mergulhava. E que para isso eu tinha que fazer psicanálise. Aí ela me deu o teu contato. E daí eu entrei na psicanálise e saí de todo o resto, porque daí, tipo, que dá para perceber que não faz sentido mesmo, né? Porque se não chega a lugar nenhum, só fica rodando, rodando, rodando em círculo, né? É, ela foi minha aluna, né? Eu achei que quem desse a imagem era a pessoa que estava sendo lida. Então, na verdade, vem de a outra pessoa que vê. É ali, é a quem lê. A Puxa, leitura é exatamente isso, é como se lesse a tua aura. então era mais fácil eu sonhar e ela interpretar, né? Não, porque assim, na verdade, o que ela está fazendo é uma interpretação, então, da aura, da minha, através de símbolos, De imagens que podem conter de sim. imagens, de imagens, tá, de imagens. Hum. E aí você deve saber, então, para ela se preparar para isso, ela teria que saber, assim, minimamente um pouco, bastante sobre ela. Exatamente. Mas ela se prepara para isso? Hum, Não, é isso que acontecia, porque eu sabia pelas conversas por dentro, né? Porque quem veio para mim eram inclusive as formadoras. Não, porque as pessoas chegam lá, são garotas, toda essa faixa de 30 anos em busca de si mesmas, né? Porque é quando começa a entrar em crise as mulheres. Entra em crise. Então, estão lá, e aí aparece problema com o pai, problema com a mãe, choro, não sei o quê, entende? É tudo no mesmo, sei lá, são alguns dias de curso e é um panelão. E é por isso, porque por tantos problemas muitas pessoas nunca passaram por terapias. E como esse trabalho acaba indo mais fundo, porque elas têm que deixar sair as imagens, né? Tem que abrir para deixar sair. Quando você faz isso, pode vir qualquer coisa. Em primeiro lugar, vem as tuas coisas. Aí elas têm essa ideia que elas trabalham os chakras e trabalham os chakras do primeiro, né, ao último. Então, o primeiro é a base, e aí falam que a base é o pai. Eu nunca entendi isso, achei tão patriarcal, porque a base é a mãe, não é o pai. O chão, a terra é mãe, não é pai. Mas, enfim, vinha problemas com os pais, com as mães, né? Cada chakra tem um assunto. Então, eu achei profundamente irresponsável, em poucas palavras. Eu me segurei, porque não é me segurei por uns tempão, porque não podia, não podia comentar, não faz parte do meu trabalho comentar sobre o que a pessoa está fazendo, né? Mas depois de terminada a formação, enfim, depois de um certo tempo, eu falei, bom, então vamos ver como é que é isso, vamos botar, que não dá. Eu achei profundamente, achei cutuca coisas. Ontem mesmo eu fui num momento na minha sessão que eu falei, né, sobre isso, sobre as imagens que eu acho que isso é normal, eu acho que todo mundo tem isso, né? Mas quando eu era criança era muita, era muita, era muita. E eu fico pensando, né, como que se chega uma pessoa dessa para ler, o que que faz com tudo isso? É, mas com tudo isso, você como leitora que tem todas essas imagens, mas aí você era criança, não sei se como adulta, né? Mas pode ser, né, também. É difícil, É, né? eu Eu acho que, de qualquer forma, não dá para você formar para uma coisa dessas em uma semana, que nem 15 dias, 10 dias, não dá. Não dá, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento, tem que saber como funciona a psique, minimamente, tem que discernimento. Senão a gente vai populando esse mundo da imaginação com um monte de
elementos que você não sabe mais são teus, são do outro, de onde vem, talvez são do coletivo, sabe? Você pode até pegar coisas por aí que tá pipocando por aí, sei lá. Então, Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu quero saber qual que é a diferença. Assim, se eu pensar nas duas coisas separadas, claro que tem diferenças, mas qual seria o resultado diferente entre leitura de aura e leitura de cartas? Segundo, por que que na leitura de cartas você diz que a pessoa tem que ser uma pessoa, como é que é, simples, pura, limpa, tal, mas por que que não tem essa ideia da pessoa instaurada, vamos dizer assim, para a leitura de aura? E terceiro, se as pessoas, claro que teria que ter um mínimo de autoconhecimento ali para ser uma leitura de aura limpa, foi isso que eu entendi, uma leitura assim, não tão enviesada, né, ou com tanta projeção. Mas vamos supor que dê para fazer uma sem o mínimo de autoconhecimento. E também é uma pergunta para leitura de ter relacionada à leitura de cartas. Se daria para ser uma coisa coletiva, tipo, dá para fazer uma leitura de aura coletiva? Onde cada leitor lê ao mesmo tempo, e aí, sei lá, eles juntam ou encontram um resultado que cada um vê uma coisa diferente, mas tem elementos que são parecidos, e aí se junta e tem um resultado, sei lá, uma imagem que faça sentido. bom, primeiro, vamos falar primeiro da diferença lá. Eu não sou uma leitora, nem quis nunca ser. Eu só quis olhar por esse viés. Tentaram, na verdade, me puxar para dentro. E eu não quis. Eu sou uma psicanalista, então eu posso olhar pela psicanálise. Eu sei que é isso, eu acho que trabalhar com a psique e cutucar questões que você não sabe como administrar depois é simplesmente irresponsável. E algumas delas perceberam, inclusive aquela que te leu a tua aura, Mona Lisa, porque você pode captar algumas imagens importantes, mas tem que trabalhá-las, por exemplo, depois, né? Tem que fazer alguma coisa com aquilo, senão fica no ar. Ok. Na leitura de aura, eu aqui sou leitora, estou lendo. Então, eu estou num lugar de poder, né? Eu estou num lugar de conhecimento, mesmo que eu esteja sendo perpassada pelo espírito, pelo anjo, pelo não sei o quê, mas sou eu que estou. Na leitura de cartas, que é muito mais antiga, a leitura de carta é milenar, em primeiro lugar. Tem uma carta, tem uma coisa concreta. Eu estou mediando, tenho que entender uma carta. Não é tudo comigo, com o meu ego. Isso ajuda um pouco. Como é uma coisa, a leitura de carta é uma coisa mais humilde do que a leitura de aura, que foi para ganhar dinheiro, você tem que bombar a ideia, né? Tem que criar um negócio que chama atenção. Isso tem centenas e centenas de alunas que passaram, pessoas que passaram por isso. Então, isso é para o ego. Você bomba, é o ego que está sendo bombado. Não tem cursos assim para leitura de carta. A leitura de carta é um negócio mais privado. Isso favorece menos ego. Como é um negócio milenar, é um negócio muito antigo, e é mais humilde mesmo, ele requer que a pessoa esteja, aí depende da personalidade da pessoa, né? Que a pessoa esteja numa relação pessoal com aquilo. Ela está querendo fazer, ela não vai ter palmas, entendeu? Não vai ter palmas por aí. É muito mais fácil você atacar uma leitura de cartas do que a leitura de aura, que tem parece uma coisa nova, uma coisa garantida. Então, a leitora de cartas, ela quer ser o mais possível real naquilo que ela vê. É, então, eu acho que isso, porém, tem que sempre fazer as coisas com cabeça, né? Com cabeça. Ou seja, você vai refletindo, como eu fiz.
né? Refletindo. E aí eu vejo, eu não me fio simplesmente na coisa, é como um sonho também, eu busco uma confirmação depois no meu sentir, nos fatos, nos comportamentos, nas coisas que acontecem. Com relação a uma leitura coletiva, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que dentro desse contexto que eles têm, seria uma salada gigantesca, sim, que evitaria. Agora, que se possa fazer um encontro entre pessoas que têm uma capacidade intuitiva, que têm uma autoconsciência, que têm conhecimento mínimo de si, etc., para não criar simplesmente projeções, ou até para identificar coisas que sejam projeções, isso seria interessante. Mas, porque as imagens vêm de qualquer forma. O que Montefoschi fazia, ao qual eu participei, quando eu entrei em contato com a Montefoschi pessoalmente, ela já não estava mais atendendo, porque ela já está em outra fase, mas ela mantinha grupos mensais de analistas. E a ideia era como o ser está falando em cada um de nós, né? A ideia era a gente compartilhar o que emergia na gente, começando pelos sonhos, para construir o discurso, né? O conhecimento é coletivo. Então, os nossos sonhos poderiam estar vinculados uns com os outros, né? E porque, assim, é que hoje está um pouco diferente, eu vejo que está um pouco diferente, as coisas já evoluíram, não é para todo mundo, a evolução não é igual para todo mundo, já tem umas pontas em outro lugar. Mas depois que você trabalha todas as questões tuas, os sonhos, a Montevose falava, os sonhos terminam, o inconsciente termina, não é mais o inconsciente como fazia Jung ou Freud. Então, é um interlocutor interno. E então a gente está compartilhando, e os sonhos são imagens. Só que a gente está num diálogo consciente e responsável, né? E isso é criativo também. Então a gente fazia essa rodada com ela. Deu para entender? Não é mais uma coisa. Faz sentido só quando tem uma orientação e um, uma orientação, mas não no sentido de dizer o que fazer, mas uma orientação com sentido, claro, Sim, uma direção. com responsabilidade. Eu acho que uma Isso, direção. Sim. tá. É que também tem a questão de acreditar ou não, no sentido de fazer se faz sentido ou não, eu acho. O quê? Às vezes, por exemplo, tem gente que não acredita nos sonhos, acha que os sonhos não servem pra nada, sabe? E pra gente tem um significado, mas de repente para outras abordagens, outras pessoas, não tem muito. E aí talvez a leitura de cartas de áurea e outros tipos de análise também sejam assim, porque não tem um sentido, ou é para ter um sentido. É, é. São momentos E parece, Hum. é que parece como um curso que é para se fazer. Um curso feito em 2 semanas parece uma coisa muito banalizada. Não, não é E aí não afirmativo, é banal. É, é. E é. aí não entra na minha cabeça como as pessoas levam tão a sério, às vezes, tipo, de achar que realmente em 15 dias. Pois é, porque estamos em diferentes lugares. Estamos em a evolução não é igual para todo mundo. Então, eu me senti compelida em fazer uma pesquisa, porque estão falando da psique, de imagens. Eu estou trabalhando com todas as formadoras lá.
e com várias outras. Quase todo mundo saiu, veio para mim. E eu, assim, achei uma sacanagem você não ter um mínimo de conhecimento psicológico para trabalhar com isso, porque é irresponsável, ativa coisa nas pessoas. Até a constelação familiar, eu soube de uma. Alguém me falou, a pessoa entrou numa crise, começou a chorar, é um cara, ficou desesperado, porque apareceu uma coisa. Eu sou uma pessoa que experimenta qualquer coisa, eu não tenho preconceito. Se eu preciso, eu não sei para onde, eu preciso de uma luz sobre alguma coisa, eu não tenho preconceito, mas eu não me prendo a nada. Mas não tem nada. Então, você pode ir em qualquer lugar. Agora, eu digo, tá, a pessoa que faz não tem toda essa responsabilidade das consequências, mas até que ponto não tem? Não sei. Eu não sei exatamente onde é que é a linha aí, onde é que é a separação. Porque, de qualquer forma, você está mexendo com a psique do outro. Então, é uma área que me diz respeito. Então, eu me senti compelida em dizer, peraí, gente, vamos ver o que que é isso, como funciona e como pode ser melhor. E se pode tentar, assim, boa sorte, pode fazer. E agora, essa coisa que a Montefosco faz, eu acho que a gente pode chegar nisso com um grupinho de pessoas evoluídas, com capacidade de visualizar, porque eu hoje vejo um monte de coisas e não tenho dificuldade, entendeu? E então dá para ter uma outra realidade, mas isso é seletivo, não é por curiosidade, né? Se faz uma coisa dessa. E os sonhos também, por exemplo, essa coisa que a Montefosco fazia, e por anos eu quis fazer. Só que não tem pessoas, não tem nível, entendeu? Porque socialmente, que a visão da Montefosco era mais, não social, mas assim, o grupo são pessoas concretas, né? Então, essas pessoas são membros de uma sociedade. Quando, por exemplo, o Bolsonaro entrou no poder, quando teve muitos sonhos vieram de pessoas, até não meus pacientes. Tinha uma moça do Rio que entrou em contato comigo, porque ela estava sonhando, ela estava montando, e outras pessoas estavam montando um documentário. O sonho das pessoas, o pavor coletivo. A Amazônia, quando queimou, a natureza, o mundo fala através do sonho das pessoas. E eu achei fantástico fazer alguma coisa sobre o sonho sobre Bolsonaro, de pessoas que nem sabiam nada de política. Isso mostra a seriedade. O inconsciente está gritando, é a sirene vermelha apitando. E agora com o Trump aqui, provavelmente deve ter tido, mas eu não sei, pois, sinceramente, são americanos, né? Assim, tem um limite para enxergar coisas, mas deve ter tido, porque nós somos coletivos, então o coletivo passa através de nós e as pessoas mais sensíveis sentem. E se isso se tornasse de conhecimento coletivo, ajudaria a evolução da sociedade, porque as pessoas perceberiam que não é uma questão minha, isso aqui fala disso. Tinha uma moça lá de Minas, assim, apolítica, o marido era bolsonarista, mas é aquela relação bem tradicional. E ela não sabia o que fazer, nunca falamos de política, não falo de política em sessão. Ela sonha de repente que está nessa cidadezinha dela, sei lá, está andando à noite. Tá andando à noite e chega a polícia, e tem tipo polícia, exército com as botonas, e eles estão é, vigiando as casas, entrando, controlando, e a rua está tomada por eles. E aí, do outro lado, tipo, numa outra visão, ela tem uma visão de uma ponte ensolarada, feita de livros. O Haddad. Né? Acho que não, inconsciente melhor do que isso não dá para explicar. É.
E ela era completamente dentro do sistema, tanto que ela saiu da formação para estudar psicologia para ter um CRP. Não era uma pessoa nada, com nenhuma ideia assim diferente. E ela estava indo até benzinho, mas ela foi para lá, enfim, é isso. Então, o inconsciente está falando, não é porque, nesse caso, inclusive, não é porque a consciência estava alerta, estava num dia, é tipo um desabafo do inconsciente por uma consciência que estava aberta minimamente, mas que nada se importava realmente com o assunto. É como uma canalização, entendeu? Então, e teve vários de pessoas assustadas, vendo cataclismas e tsunamis e prédios caindo, todos na época do Bolsonaro, da eleição. Então, isso é bom fazer para a gente saber o que está acontecendo, as verdades. Isso aqui é um fato objetivo da psique. Bom, eu acho essas coisas de interesse porque elas têm menos glamour, mas têm mais sólidas, são duras, são verdadeiras e serve para a gente se entender onde a gente está pisando. Tá bom, acho que é por hoje, tá bom. Finalização. Fala, Caroline. Peraí, a Caroline quer falar alguma coisa aí. Não, tô organizando dentro de mim. Tá. Sofia, você ia falar? Eu achei legal de saber. Eu gostei. É que eu não sabia o que era leitura de aura, né? E eu tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente. E eu gostei de saber o contexto da criação da, dessa, desse método e saber que é também uma possibilidade, só que tem suas controvérsias. E eu só queria perguntar qual é exatamente o nome do livro que você fala? Do seu Leitura de livro dele? Leitura diária? aula para psicanálise em devir. Tá. Peraí. É esse. Essa aqui Ah, tá. está, está Tem na Amazon, eu acho. na Amazon, sim, está na Amazon.com.br. Não sei, né? É isso. Uhum. Sim. Tá. E essa é Psique. A Psique era uma entidade grega. É muito interessante porque a história de Psique, tem a história, o mito de Psique, mas a história dessa, não de Psique, desculpa, essa aqui é a aura. Essa é a aura. A aura, na mitologia grega, era uma figura mitológica que é como se ela tivesse se sujado com o mundo material. Então, ela estava, né, entre o material, o espiritual puro e o mundo da matéria, que é a sujeira, né? Fala. Você conta a história da Aura no começo do livro, e aí teve um outro Deus que estupra ela, e daí ela tem que vir. É muito legal essa parte, E muito ela legal. não quer, ela fica ali relutante. Aí eu interpreto tudo simbolicamente essa coisa, né? Porque eu acho fascinante isso tudo, entender esse processo das coisas, enfim. Tá bom. Então, um bom final de semana para vocês. Silvana, obrigada por participar. Victória, e até a próxima. Até a próxima, muito Até. obrigada, Diana.